Queridos irmãos e irmãs, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa manhã e convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Damos as boas-vindas àqueles que nos visitam nessa manhã, também àqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo. Muito bem, gente. Efésios, capítulo 2, versos de 1 a 3. Ouçamos a leitura. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos, queridos, pedindo a iluminação do Senhor. Pai amado, diante da Tua palavra, nós reconhecemos a necessidade que temos de iluminação para entendê-la salvadoramente. Nós queremos pedir que não somente nos ajudes a perceber o significado daquilo que Paulo escreveu aqui, mas também a aplicação dessas verdades à nossa vida hoje. Eu oro em particular por aqueles irmãos e irmãs que aqui estão nessa manhã e que, de alguma forma, estão influenciados por conceitos errados a respeito de si mesmos e da humanidade em geral e do estado em que as pessoas se encontram diante de Deus. Nós pedimos que hoje pela manhã Tu nos esclareças para que vejamos a nossa real situação diante de Ti, na clareza que Paulo expõe esse assunto aqui. Ouve, ó Deus, a nossa oração, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos fazer um resumo do que nós vimos no capítulo 1, para a gente entender o que é que Paulo está fazendo aqui no início do capítulo 2. Por que isso é importante? Porque a Bíblia, a revelação de Deus, ela nos foi dada na forma de literatura, na forma de livros, que foram escritos numa sequência, seguindo um pensamento lógico. Então, você querer ler ou entender a Bíblia usando uma caixinha de promessas, que é aquela caixinha de plástico cheia de versículos que antigamente as pessoas tinham em casa, né? De manhã elas liam aquele versículo e aquilo era a palavra de Deus para o dia, geralmente o versículo fora de contexto. O mais conhecido era aquele: um a outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Quando você vai ler lá em Isaías, é um idólatra dizendo por outro, né? Te esforça, vamos fazer um ídolo. A gente tem que ler a Bíblia em contexto, porque é a mesma coisa você querer abrir um livro de matemática e entender uma fórmula que está no meio do livro de matemática, sem antes você ler todas as explicações, os pressupostos e o raciocínio que leva à elucidação daquela fórmula. Então, por isso que é sempre bom a gente analisar o contexto, lembrar da sequência, para que a gente possa ter uma boa compreensão da palavra de Deus. Senão a gente vai cair naquela falácia exegética tão conhecida: texto fora de contexto é pretexto. Nós não queremos isso. Então, vamos fazer um resumo do capítulo 1, para a gente ver o que é que Paulo disse até agora, para que o início do capítulo 2 fique claro para nós. No capítulo 1, Paulo expôs o glorioso plano de redenção elaborado pelo Deus triuno. Ele falou de como Deus, na eternidade, escolheu e predestinou para si aqueles que Ele quis, está aí dos versos de 3 a 6 do capítulo 1. Depois, Paulo fala de como Deus Filho se tornou homem e com seu sangue redimiu os eleitos e predestinados, segundo a vontade de Deus, capítulo 1, de 7 a 12. E, finalmente, como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, aplica nos nossos dias os benefícios da morte de Cristo naqueles que o Pai elegeu, servindo de selo e penhor. São os versículos 13 e 14 do capítulo 1. Depois de expor esse plano maravilhoso, profundo, misterioso de Deus, Paulo ora por iluminação em favor dos seus leitores. Ele ora para que os efésios pudessem compreender a esperança desse chamado, está aí nos versos 15 a 18. Em seguida, a riqueza da glória da herança deles, o que é que Deus tinha preparado para eles, verso 18. E a suprema grandeza do poder de Deus que está agindo na vida deles para conseguir tudo isso, para operacionalizar tudo isso, que é o verso 19. E ao falar da suprema grandeza do poder de Deus, o apóstolo Paulo faz uma digressão
para mostrar esse poder, para mostrar a magnitude desse poder operando na vida de Jesus Cristo. Ele diz que esse mesmo poder que age nos eleitos, dando a eles todos os benefícios de Cristo Jesus, que Cristo conseguiu na cruz do Calvário, é da mesma ordem do poder que Deus exerceu em Jesus Cristo quando o tirou de entre os mortos. Ele fala que esse poder está presente na ressurreição de Cristo, verso 20, na glorificação de Cristo, ainda verso 20, na sua exaltação, verso 21, no seu senhorio, verso 21, e no fato dele ser o cabeça de todas as coisas e ser o cabeça da igreja, versos 22 e 23. Agora, para destacar ainda mais a grandeza desse poder que atua em nós para a salvação, Paulo descreve o estado em que os efésios estavam quando Deus atuou neles, quando Deus operou neles. E o estado que Paulo descreve aqui é um estado de total desesperança, total inabilidade e total impotência. Ele se refere aos efésios como estando mortos, como sendo escravos e destinados à ira de Deus. É contra essa descrição sombria do estado espiritual dos efésios que Paulo joga em relevo o poder de Deus. O poder de Deus se verifica grande por conta da grandeza da tarefa necessária, da dificuldade envolvida. A salvação de um pecador exige tanto poder quanto a ressurreição de um morto. Em linhas gerais, é isso que Paulo vai dizer aqui. Para que você seja salvo, o poder necessário para isso é o poder equivalente à ressurreição de um morto. É o mesmo poder que agiu em Jesus, tirando-o dentre os mortos, e é o mesmo poder que age em nós hoje. Então, agora, hoje pela manhã, eu quero focar nesses 3 versículos, onde nós temos 5 descrições ou 5 pontos que o apóstolo Paulo traz aqui para descrever esse estado espiritual. Então, nós vamos começar lembrando que essa expressão, ele vos deu vida, ela não está no original grego, ela não está. Por quê? Na verdade, o original grego começa assim: vocês estavam mortos, estando vocês mortos nos delitos e pecados, aí Paulo iria acrescentar, ele vos deu vida. Mas aí ele sentiu a necessidade de elaborar isso. O que é que significa estar morto em ofensas e pecados? Aí ele começou a dizer, andar segundo o mundo, estar debaixo do poder do diabo, ser filho da desobediência, e aí ele só volta ao assunto no verso 5, está vendo aí? E estando nós mortos em nossos delitos, no verso 5 ele retoma o assunto do verso 1. E aí ele diz, nos deu vida juntamente com Cristo. Como fica muito estranho, os nossos tradutores pegaram, nos deu vida do verso 5 e empurraram no início do verso 1 para poder fazer sentido. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é muito importante, mas, num certo sentido, quebra a força do que Paulo está dizendo aqui, porque ele não está começando assim dizendo, ele nos deu vida, ele está começando dizendo, vocês estavam mortos, mortos por isso, por isso, por isso, por isso, e nessa condição de morte, ele vos deu vida. Só no verso 5 é que aparece, ele vos deu vida. Então, é realmente uma descrição tenebrosa, terrível do estado em que o homem se encontra. E que Paulo descreve a partir, então, de 5 pontos que ele coloca aqui. Que eles estão mortos nos delitos e ofensas, que eles estão escravos do mundo, que eles eram escravos do mundo, que eles eram escravos do pecado, do diabo, eles eram escravos da carne e eram filhos da ira. Vamos ver cada um desses pontos, na expectativa de entendermos melhor a que o pecado reduziu a raça humana e por que nós precisamos do Evangelho e de um poder tão extraordinário para nos livrar dessa situação em que nós nos encontramos. Então, morte nos delitos e pecados, verso 1. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos aqui significa morto mesmo. E uma das coisas que eu não... trabalho pastoral inclui muitas coisas. Uma delas é fazer cerimônia fúnebre. E não é uma parte muito agradável, especialmente quando a gente vai
celebrar o culto fúnebre de uma pessoa que nós conhecemos em vida e com quem nos relacionamos em vida. É muito estranho ver aquela pessoa que estávamos acostumados a vê-la sorrindo, brincando, falando, andando, de repente está deitada ali naquele caixão completamente imóvel. E uma coisa que me incomoda muito é aqueles 2 chumacinhos de algodão no nariz, né? Eu tenho vontade de tirar para dizer assim, deixa respirar. Mas a pessoa não respira mais, não respira mais. A pessoa não vai ouvir o choro da esposa, que fica para trás, saudosa, não vai sentir as lágrimas dos filhos que caem sobre o seu rosto, não vai sentir o perfume da sua esposa, não vai ouvir as palavras de tristeza e de saudade que os amigos estão dizendo. Ele está morto, ele não vai reagir a absolutamente nada, absolutamente nada. É isso que morte significa. A pessoa não reage a absolutamente nada. Ao dizer isso, o apóstolo Paulo está dizendo que a situação do homem sem Cristo é como se ele estivesse morto em relação a Deus. Ainda que Deus lhe aparecesse, ele não veria. Se Deus o tocasse, ele não sentiria. Se Deus falasse, ele não ouviria. Ele não perceberia absolutamente nada de Deus, porque ele está morto espiritualmente, embora vivo biologicamente, vivo na vida normal, mas com relação a Deus, ele está completamente insensível, completamente morto. Veja, Paulo não está descrevendo aqui a situação de alguém que está num leito de hospital. No leito de hospital, numa situação grave, você reclama, você chora, você geme. Não, o quadro aqui é de necrotério. Você está lá estendido sobre aquela pedra fria, o cadáver. Não chora, não reclama, não diz nada, não geme, você está morto. É essa a situação. Se Deus não lhe der vida primeiro, você não pode crer, você não pode se arrepender, você não pode entender o Evangelho, você não pode querer ser salvo, você não pode mudar de vida. Deus tem que lhe dar vida primeiro para que você possa reagir, porque o seu estado natural diante de Deus é esse de morte, é esse estado de morte. A causa da morte, Paulo nos diz aqui, são os nossos delitos e pecados. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui, delitos e pecados são praticamente sinônimos, embora a palavra delito, ela pressupõe que há uma lei que foi quebrada. Então, nós somos delinquentes. Delinquentes porque cometemos delitos, quebramos a lei de Deus. Talvez Paulo tenha em mente aqui os judeus que receberam a lei de Deus. E pecado é aquilo que a gente faz em rebelião a Deus, sem necessariamente implicar que há uma lei sendo conscientemente quebrada. É o estado de rebelião do homem contra Deus que propriamente define mais o estado dos gentios. Então, delitos e pecados se resumem numa coisa: a desobediência a Deus, a hostilidade contra Deus, o descaso contra Deus, a inimizade contra Deus. E é isso que nos torna mortos diante de Deus. Os pecados e delitos cometidos pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, que foram transmitidos quanto a seus efeitos por geração ordinária aos seus descendentes, até nos alcançar, e nós fazemos exatamente o que os nossos primeiros pais fizeram, cometemos delitos e pecados. O resultado é a morte espiritual da humanidade. A humanidade está morta diante de Deus no que diz respeito a conhecer a Deus, perceber a Deus, reagir a Deus ou se preparar para receber alguma coisa da parte de Deus. Essa figura que Paulo usa aqui representa a mais completa impossibilidade do ser humano reagir a qualquer ação de Deus. Deus pode chamar, Deus pode gritar, Deus pode bater na porta, eis que estou à porta e bato, Deus pode fazer o que fizer, mas o homem não vai reagir, a menos que Deus primeiro o ressuscite. A menos que Deus primeiro lhe dê vida, o regenere, e aí sim, vivo, o homem pode reagir, crer, se arrepender, se converter, mudar os seus caminhos, resolver seguir Jesus. Mas antes disso, antes de que o Espírito de Deus venha e soberanamente, irresistivelmente
faça essa obra de vivificação, o homem está na mais completa morte, impotência e insensibilidade diante de Deus. Como se não bastasse isso, no verso 2, o apóstolo Paulo diz que eles também eram escravos do mundo. Delitos e pecados, final do verso 1, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Mundo aqui é o sistema de valores da humanidade sem Deus. Não é o mundo belo que nós conhecemos, é a natureza, embora esse termo possa ser usado, e é usado no Novo Testamento com frequência para se referir às coisas criadas por Deus. Deus criou o mundo. Mas aqui, no caso, mundo se refere, e é um uso também muito comum dessa palavra, se refere àquilo que os homens sem Deus praticam, vivem, creem, é a cultura caída do homem. É a vida pecaminosa do homem, a maneira como ele se diverte, a maneira como ele ganha dinheiro, a maneira como ele vive. Paulo está dizendo que os efésios, antes de serem alcançados pela vida que há em Cristo Jesus, eles andavam de acordo com esse mundo, estavam confortavelmente vivendo com as outras pessoas, se sentiam bem nesse mundo, faziam parte desse mundo sem Deus. Estavam em harmonia com seus valores, com a imoralidade, com a cegueira, com a idolatria, e de fato, nós vamos encontrar aqui na carta aos Efésios, mais duas descrições que Paulo faz do estado em que eles viviam, e que revelam uma situação aterradora, de uma vida completamente alheia a Deus, voltada para a satisfação dos seus desejos. É isso que o mundo é. E as pessoas que não têm Cristo, elas andam segundo o mundo, elas vivem escravizadas à maneira de viver, maneira de pensar, a maneira de ver a realidade. Há um sistema que aprisiona e condiciona o nosso viver, e isso é o que a Bíblia chama de mundo. E nós estamos escravos dele, nós andamos segundo o mundo. Em terceiro lugar, Paulo diz, ainda no verso 2, que além de andarmos segundo o mundo, estamos mortos, andamos segundo o mundo, além disso, nós também somos escravos do diabo. Metade do verso 2. Andastes segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O príncipe das potestades do ar é uma referência ao diabo. Ele é chamado assim pelos seguintes motivos. Potestades significa poderes. A dificuldade é interpretar a qualificação poderes do ar. Talvez a explicação melhor para o que Paulo está dizendo aqui é que Satanás é o príncipe ou é o comandante dos poderes demoníacos que infestam toda a humanidade. Ar é aquilo que nos cerca. Na cosmologia judaica, o espaço entre nós e Deus era dividido em 3 andares. Havia as regiões mais inferiores, que seria a atmosfera, e lá no topo havia o terceiro céu, que é o paraíso, e onde Paulo foi arrebatado, segundo a experiência que ele teve em 2 Coríntios, capítulo 12. Era o lugar mais alto. O ar aqui é a região mais baixa, a nossa atmosfera, que Paulo diz está saturada de demônios. Eles estão em todo lugar. Talvez uma referência ao fato, talvez o pensamento aqui seja uma referência lá tanto a Isaías quanto a Ezequiel, que aparentemente falam de uma queda de Satanás do céu. E como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, eu vi Satanás cair do céu. E também lá no livro de Apocalipse diz que Miguel, na sua batalha com o dragão, precipitou Satanás para a terra. Então, a atmosfera, o lugar onde nós vivemos, ele está dominado, ele está impregnado por esses seres malignos. A batalha é bem real. Paulo vai descrever essa batalha mais adiante no capítulo 6, quando ele diz no verso 12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, que seria exatamente esse espaço invisível que nos cerca e onde esses demônios estão presentes. Satanás é o príncipe deles, é o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo, é o Deus desse século. E o que é que ele faz? Paulo diz aqui no verso 2 que ele, esse príncipe da potestade do ar, ele é um espírito, porque o diabo ele não tem corpo, ele é um anjo caído, anjos não têm corpos.
Ele é um espírito, ele e os que estão com ele, que agora atua nos filhos da desobediência. Essa palavra atuar é a mesma palavra que aparece aqui no capítulo 1, no verso 5, no capítulo 1, verso 19, quando Paulo diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, a mesma palavra que Paulo usa para falar da eficácia, ação eficaz do Espírito Santo em nós, é a mesma palavra que ele usa aqui para dizer que o diabo eficazmente atua nos filhos da desobediência. Ou seja, na mesma proporção em que o Espírito de Deus atua no crente, o príncipe da potestade do ar e os demônios atuam nos filhos da desobediência. Mesma palavra que é usada aqui. Aqui tem razão Lutero quando ele diz que não tem neutralidade. O homem é uma besta, ou montado por Deus ou pelo diabo. Você está debaixo de um desses dois poderes. Um desses dois poderes está atuando na sua vida. Ou o Espírito Santo, no poder de Jesus Cristo, ou o príncipe das potestades aéreas, dos poderes invisíveis que nos cercam, inimigos de Deus, estão atuando. O que significa essa atuação? A Bíblia descreve de várias maneiras. Os demônios, eles cegam as pessoas para que elas não compreendam o Evangelho. Jesus, uma vez, numa parábola, ele se referiu a isso, dizendo que a palavra de Deus, às vezes, é jogada como uma semente e cai em corações como sementes caem à beira do caminho. E vêm as aves do céu e comem. E Jesus explicou, muitos, quando ouvem a palavra, o diabo vem e tira a palavra, distrai a pessoa, ilude a pessoa. Ela ouve a palavra, mas a palavra não é eficaz. Pela ação do príncipe da potestade do ar, atuando no seu coração, cegando, iludindo, oprimindo, enganando, mentindo. São muitas coisas, muitas estratégias que o príncipe das potestades aéreas usa para manter as pessoas longe de Deus e nesse estado de morte. É isso que ele quer. Manter a humanidade nesse estado de morte e segundo o mundo do qual ele é o príncipe. Ele é o príncipe desse mundo. Então, é isso exatamente que esses poderes aéreos fazem. Eles estão ao nosso redor. Apesar dos exageros que nós encontramos no movimento neopentecostal, especialmente os exageros relacionados com o movimento de batalha espiritual, que grandemente destaca o poder do diabo, além daquilo que a Bíblia nos garante, entretanto, eles não deixam de ter alguma razão, porque às vezes nós vamos para o outro lado, e nós nos esquecemos da existência desses poderes, desses espíritos que atuam poderosamente, invisivelmente, sutilmente, mas eficazmente, nos filhos da desobediência. Há uma guerra espiritual acontecendo. E, às vezes, por conta dos exageros, a gente reage negando, não falando sobre isso, não nos apercebendo, quando a verdade seria, a gente deveria rejeitar o que está errado, mas concordar com aquilo que está certo. E, de fato, existe esse conflito, como Paulo aqui tão claramente diz. A humanidade está debaixo da atuação do príncipe das potestades do ar. Ele se refere aqui à humanidade como sendo os filhos da desobediência. Isso pode significar duas coisas. Primeiro, pessoas que por natureza estão acostumadas a desobedecer, que é uma boa descrição da humanidade. Por natureza nós desobedecemos, filhos da desobediência. Ou pode ser uma referência ao fato de que nós somos filhos do primeiro casal desobediente, que foi do primeiro casal que foi desobediente. Adão e Eva desobedeceram a Deus e nós somos filhos deles. Então nós somos filhos da desobediência ou filhos desobedientes. Quer seja uma referência ao pecado original, quer seja uma referência aos pecados atuais, o fato é que a humanidade é chamada aqui de filhos da desobediência. Está muito diferente daquilo que as pessoas gostam de pensar a respeito de si mesmas. Eu sou filho de Deus. Né? Eu sou filho de Deus. A gente vê muito na traseira do caminhão, de vez em quando, viajando aí, mundo afora, a gente vê o caminhoneiro bota feliz na traseira do caminhão. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono.
Então, ele se acha filho de Deus. De repente até mesmo, né? Talvez seja um crente em Jesus Cristo e tudo mais. Mas pela frequência com que isso aparece, pela maneira como alguns dirigem, eu duvido que sejam crentes. Mas é o pensamento que todo mundo tem a seu respeito, né? Todo mundo gosta de pensar que é filho de Deus. Só que o quadro real que a Bíblia nos pinta sobre isso é de filhos desobedientes, filhos da desobediência, e não filhos de Deus. E aqui está a causa, talvez, pela qual Satanás e esses demônios podem atuar na humanidade. A desobediência de Adão e Eva abriu a porta para que o espírito do erro, o espírito da morte, o espírito opressor, Satanás e os seus anjos, tivessem autoridade, permissão de Deus para agir na humanidade toda por conta da desobediência. Foi a desobediência que abriu a porta, como Paulo diz em Romanos 5, pela transgressão de um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E é claro que por aquela porta que Adão abriu, quando ele abriu, não passou somente o pecado e a morte, mas esses seres espirituais que vieram para atuar nos filhos da desobediência. Mortos em ofensas e pecados, escravos do mundo e atuados pelo príncipe da potestade do ar. Em quarto lugar, verso 3, Paulo menciona uma outra escravidão, que é a escravidão da carne. Veja como ele muda aqui o discurso. Ele disse no verso 2 que os efésios andavam outrora segundo o curso desse mundo e segundo o príncipe da potestade do ar. Aí no início do verso 3, ele já diz, entre os quais também todos nós. Antes ele tinha dito vós, mas agora ele está dizendo nós. Temos que lembrar que Paulo está escrevendo para uma comunidade gentílica, Paulo sendo judeu. E essa questão judeu-gentil era muito aguda no primeiro século. O que Paulo está querendo evitar aqui é que os efésios digam assim, mas espera aí, Paulo, essa descrição terrível, é só a gente que é assim? Paulo diz, não, também nós, eu e os demais judeus, nós estávamos na mesma situação, não há diferença nesse sentido. Os judeus receberam a lei de Deus, mas eles quebraram essa lei, transgrediram essa lei, cometeram delitos, e eles estão mortos nas suas ofensas e pecados. Paulo não está tirando essa ideia da cabeça dele, ele está seguindo o que Jesus ensinou. Lembra quando Jesus se dirigiu aos fariseus e disse assim, fariseus, vocês são hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, vocês parecem bonitos aos homens. Já foram visitar cemitérios em que a tumba ou a lápide é de granito, é de mármore, muito bem elaborado, com letras bonitas, cheio de flores e tudo mais, parece um lugar limpo, mas dentro está cheio de ossos de mortos, decompostos. Foi essa figura que Jesus usou para se descrever o fariseu. Ele parecia vivo, mas na verdade por dentro ele era uma sepultura cheia de ossos, mortos, de carne pútrida, decomposta. Essa é a situação. Então, para deixar claro que ele não está falando só dos gentios, aqui ele já se inclui. Em quem também nós judeus, todos nós andamos outrora. Antes de conhecer Jesus Cristo, tanto os judeus como os gentios estavam mortos em seus delitos e pecados, escravos do mundo e escravos do poder de Satanás que atua neles. Entre os quais todos nós andamos outrora, aí ele acrescenta, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Carne aqui é usada no sentido pejorativo, não é o tecido que recobre os nossos ossos, mas é uma expressão, é muito frequente o uso da palavra carne para descrever a nossa natureza pecaminosa, essa natureza que caracteriza os filhos da desobediência e a natureza de pessoas mortas. Por que é chamado de carne essa corrupção do nosso coração? Porque o principal anseio da natureza corrompida é atender os desejos carnais, os desejos que procedem de dentro de nós. Alguns deles lícitos,
mas que se tornam pecaminosos quando nós queremos satisfazê-los da maneira errada, como, por exemplo, o desejo sexual. É um desejo lícito, porque foi Deus que nos criou assim, macho e fêmea os criou, Gênesis 1 e Gênesis 2, está dizendo com clareza. Só que Deus disse muito claramente como é que o desejo sexual ele deve ser satisfeito. O casamento é o âmbito em que o impulso sexual pode ser legitimamente satisfeito. Fora disso, a Bíblia usa termos como fornicação, prostituição, adultério e uma lista de outros nomes. Então, o desejo sexual em si, ele é bom. O problema é quando você vai querer satisfazê-lo da maneira errada, no tempo errado, com a pessoa errada. Então, é isso que nós chamamos de carne, o desejo de você atender os desejos naturais do seu corpo, sem levar em consideração o que Deus diz a respeito deles. E as pessoas vivem para isso, não vivem? Elas vivem exatamente para isso. O que é que o homem moderno faz hoje? Ele quer fazer dinheiro, ele quer fazer guerra e ele quer fazer sexo. É a mesma coisa dos homens de 2000 anos atrás. A diferença é que hoje eles fazem isso pela internet. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. É isso que Paulo chama aqui de carne. E, metade do verso 3, andamos segundo as inclinações da nossa carne. A carne inclina a pessoa, inclina o arbítrio. É por isso que a gente fala que não tem livre arbítrio, porque o arbítrio é inclinado para os desejos da carne. Há essa inclinação no coração. Teríamos livre-arbítrio se o nosso coração fosse livre. Ele pudesse ir livremente em qualquer direção, mas ele não é. Ele é um coração que debaixo de todas essas condições aqui. Então, a carne tem uma inclinação. E essa inclinação que as pessoas seguem essa inclinação, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos que caracteriza a nossa sociedade. É só você pegar a revista Caras, né? Ou Eles e Elas, acho que nem tem mais isso aí. Ou era da minha época vai escutar, vai ver os shows aí de celebridades, ou ver os filmes de Hollywood e as séries e tudo mais, tem umas até razoáveis. Vai ver isso aí, você vai ver que o tema sempre é esse. Pessoas em busca da sua felicidade, pessoas em busca de satisfazer os seus prazeres, e para isso elas fazem o que tiver de fazer. Mulheres são abandonadas por maridos que simplesmente descartaram essas mulheres porque não se sentem mais felizes no casamento. A mulher não satisfaz mais. Larga e vai arrumar outra. Troca uma de 50 por duas de 25, como o pessoal diz, não é? Faz exatamente isso. É uma sociedade voltada para si, egoísta, consumista, voltada para o prazer, para o hedonismo, que é o nome que se dá a isso. Viver para o prazer. É isso que Paulo está descrevendo aqui. Essa é a agenda do homem sem Deus. Ele vive segundo a inclinação da sua carne para satisfazer a vontade da carne e dos pensamentos. Deus passa longe do pensamento dele. Ele não está nem aí para querer saber o que é que Deus quer, como é que eu faço para agradar a Deus, como é que eu posso servir a Deus e tudo mais. Quinta coisa que Paulo diz. Primeiro, estão mortos. Segundo, escravos do mundo. Terceiro, escravos do diabo. Quarto, escravos da carne. E agora, quinto, filhos da ira. Final do verso 3. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. E éramos nós, judeus, filhos da ira, como também os demais homens, os gentios. Tanto judeus como gentios, por natureza, são filhos da ira. Filhos da ira não é difícil de entender, se você lembrar que antes Paulo usou o termo filhos da desobediência. Como a desobediência do homem provoca a santidade de Deus e a sua justiça, a reação justa de Deus à desobediência é a sua ira. A ira de Deus não pode ser confundida com a raiva humana. Deus não se ira como nós ficamos irados. Geralmente a nossa ira é egoísta, ela é centrada em nós e ela vem de alguma frustração nossa. A ira de Deus é a reação santa do seu caráter justo, que tem que punir o pecador e tem que punir o pecador e não inocentar o culpado. Então, a natureza de Deus reage à desobediência.
E como resultado, os desobedientes estão debaixo da ira de Deus. Então, se você é filho da desobediência, isso significa naturalmente que você também é filho da ira. Ou seja, você está debaixo da ira de Deus. Ou colocando de outra forma, você nasceu numa raça que está debaixo da ira de Deus, porque é uma raça desobediente. E ele diz, por natureza. E aqui é uma referência clara ao pecado original. Nós nascemos assim. Já nascemos inclinados a todo mal. Por natureza. É o que você é por natureza. É o que você é naturalmente. É o que você faz naturalmente. Você não precisa nem se condicionar ou usar algum truque para você fazer o pecado e o mal. Você faz tão naturalmente, sai da sua boca com tanta facilidade. Os olhos ficam gulosos sobre coisas com tanta facilidade. Você ouve coisas, o ouvido estica, né? A orelha vai escutando conversa que você não deve. É natural. Porque nós somos, por natureza, filhos da desobediência e, como tal, filhos da ira. Essa é a descrição que Paulo faz, iniciando o capítulo 2, para dizer por que é necessário um poder semelhante ao poder que ressuscitou Jesus Cristo para salvar você. É porque sua situação é essa. Sua situação é essa. Com isso, o apóstolo Paulo, com essa descrição, ele coloca em relevo e destaque o poder de Deus na vida dos seus eleitos. Como é que Deus... O que foi necessário Deus fazer para nos trazer da morte para a vida? A resposta é: calcule a partir do estado em que você estava. Você estava morto, você era escravo, sua vontade era corrompida, a inclinação da carne, você vivia para isso, você é filho desobediente e você está debaixo da ira de Deus. Calcule o poder que é necessário para salvar você. Então, por isso essa descrição aqui. Segundo, Paulo quer mostrar a grandeza da graça de Deus, que Deus quis salvar pecadores de entre a humanidade, é sempre motivo de maravilha para nós. A graça de Deus em não nos abandonar e dizer, vão todos para o inferno mesmo, filhos desobedientes, que Ele quis salvar pecadores para a sua glória, do meio da humanidade perdida, sempre é motivo de maravilha para nós e de espanto, porque a gente diz assim, se eu fosse Deus, eu não tinha aguentado metade do que a humanidade fez com ele, né? Já tinha aberto o inferno e sacudido todo mundo lá dentro. Ainda bem que nós não somos Deus, não é? Ainda bem que nós não somos. Mas a paciência de Deus, a misericórdia, a Bíblia chama isso de longanimidade de Deus, em suportar a humanidade e ainda de entre ela, tirar pessoas para o louvor da sua glória mediante o Evangelho. E aí, Paulo também aqui está querendo enfatizar a necessidade de que Deus viesse em socorro da humanidade e que Deus interviesse. Note que o próximo verso que nós veremos no próximo domingo começa assim, mas Deus, que eu acho que são as duas palavrinhas mais importantes dessa passagem, porque elas assinalam a intervenção de Deus nesse quadro caótico e desesperador. Mas, ou seja, apesar de tudo isso, dos 3 versos, Deus fez alguma coisa. Deus fez alguma coisa. Eu quero terminar aqui com algumas implicações dessa descrição de Paulo para nós hoje. Essa descrição que ele nos dá aqui, ela impacta muito bem o debate que existe hoje entre os evangélicos sobre a questão do livre-arbítrio. São passagens como essas que nos levam a questionar a existência do livre-arbítrio, que o homem continua a ter arbítrio. Arbítrio é a capacidade de avaliar e de escolher. Isso aí ninguém nega. Nenhum reformado nega que o homem tem arbítrio. Nosso problema é com a expressão livre, porque livre significa um arbítrio que livremente, isento de influências externas e internas, pode decidir entre o bem e o mal. Diante dessa passagem, não tem como aceitar que o homem, por natureza, ele seja livre para renunciar a esse mundo, virar as costas para esse mundo, romper o domínio do diabo, sair da sua morte e dizer, eu quero Deus, eu quero Cristo, eu quero me converter. Essa passagem, ela coloca a questão do livre-arbítrio no seu devido lugar. Arbítrio nós temos, só que ele não é livre.
Ele é sempre virado para o mal, inclinado para o mal. É presa a atuação do diabo. É o arbítrio de alguém que está morto em ofensas e pecados e que anda de acordo com o mundo. Essa passagem também é boa para um outro debate, porque com certeza, se você está acompanhando aqui, em vez de estar vendo aí o replay do jogo do Flamengo no seu celular, se você está me acompanhando aqui, você iria logo dizer o seguinte: pastor, mas essa descrição é terrível, ela não bate com o que eu vejo, porque eu conheço gente que não é crente, que é mais crente, quer dizer, que faz coisa melhor do que o cristão. Eu tenho um vizinho que é ateu, o cara contribui para hospital, ele construiu uma creche, ele dá sopão para os pobres, é uma pessoa boa, cuida bem dos seus filhos, pastor. Então essa descrição que o senhor está dando aqui não bate com aquilo que eu vejo na realidade. A resposta que nós damos é que essas pessoas, elas são exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E se alguma coisa boa elas fazem, isso é a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que a gente chama de graça comum, operando na humanidade para evitar que a gente seja tão ruim quanto a gente pode ser. Isso aqui é a descrição de todos nós somos isso aqui. Deus, na sua misericórdia, Ele não somente resolveu salvar um povo dessa situação, mas aos demais Ele estende a sua graça comum. Como Jesus disse, Deus faz com que a chuva caia sobre o quintal do justo e do injusto. O descrente, ele é abençoado com prosperidade, com saúde, com boas intenções, com boas virtudes, só que essas coisas não procedem de um coração regenerado, elas procedem de um coração contaminado pelo pecado. E da perspectiva bíblica, nunca podem ser consideradas como boas obras. Boas obras são aqueles atos de obediência a Deus que partem de um coração regenerado, vivo, que são fruto da nossa fé em Deus e em Cristo Jesus. É somente isso que Deus considera como boa obra. O mais é o homem morto tentando se justificar, tentando apaziguar a sua consciência, tentando ganhar mérito diante de Deus. Por isso ele vende e dá aos pobres, por isso ele contribui para a creche, por isso ele é bondoso, por isso ele se guarda de fazer o mal, pelo menos na frente dos outros, mas não é porque ele ama a Deus e porque ele crê no Senhor Jesus e porque ele foi regenerado. Porque o estado real da humanidade é esse aqui. Todo bem que existe no mundo procede de Deus e não do coração humano. Todo bem no mundo vem de Deus e não do coração humano. Uma outra área em que essa passagem nos ajuda a entender é a área da questão da salvação. Esse quadro aqui é devastador. Nós precisamos da graça. Talvez você esteja aqui hoje e secretamente no seu coração você tenha esperança de que Deus vai lhe dar um tratamento diferenciado porque você não é tão ruim como certas pessoas. Você vai dizer assim: pastor, eu sou ruim, mas você precisa ver o meu vizinho, acaba bate na mulher. Eu nunca levantei a mão para bater na minha. Então, no fundo, todos nós somos tentados a pensar que seremos tratados diferentes por Deus, porque existe alguma virtude, algum mérito, alguma coisa em nós. Eu espero que Efésios 2, de 1 a 3, cure você dessa heresia hoje. Não há nada em você que atraia o favor de Deus. Não há nada em você que mereça alguma coisa de Deus. E o pior, não há nada que você possa fazer, porque o estado é esse aqui. Você está morto, você está naquela tábua do necrotério, né? Estendido ali com o lençol por cima, frio, inerte, insensível. Esse é o seu estado diante de Deus, e acorrentado ali pelos poderes do mundo e do diabo e da carne e dos pensamentos, filho da ira e filho da desobediência. Não tem nada que você possa fazer. Se Deus não vier salvar você, se Deus não vier no seu encalço, se Ele não abrir os seus olhos, tocar no seu coração, dar vida a você, você vai continuar no seu auto-engano. Você vai continuar pensando que é uma pessoa que merece alguma coisa de Deus e que no fim vai dar tudo certo, Deus vai dar um jeitinho. Não vai não. Não vai não. Deus não faz vista grossa esse tipo de coisas. E por último, eu queria só dizer aqui, que aqui eu encontro uma das muitas razões pelas quais eu creio que o cristianismo de fato é a religião que Deus revelou. Se eu fosse criar uma religião,
se fosse inventar a religião do zero para ter muitos adeptos, eu ia fazer uma religião onde a antropologia, que é a visão do homem, seria extremamente positiva. Eu iria elogiar as pessoas. Eu iria dizer para elas, olha, na minha religião você vai ser valorizado. Na minha religião nós vamos reconhecer o seu potencial. Você só precisa tomar consciência disso, se libertar. Ouça a sua consciência, ouça o seu coração, porque tem bondade diante de você. Vamos desenvolver o potencial que você tem dentro de você. Se eu fosse inventar a religião, eu faria isso, porque quem é que não quer ouvir isso? E quem é que quer ouvir isso aqui? Ninguém. Que eu estou morto, que eu vou para o inferno, que eu sou filho da desobediência, que eu estou debaixo da ira de Deus, que eu sou escravo da minha carne. Essa é a religião mais impopular do mundo. É por isso que nós dizemos, ela não foi criada por homens, não foi criada pelo apóstolo Paulo, ela é a revelação de Deus, a verdade a nosso respeito. O cristianismo nos dá uma visão realista da situação em que a humanidade vive. Por isso que é a palavra de Deus, por isso que é verdadeiro. E é por isso que você deve crer nessas palavras e abraçar de todo o coração para a sua salvação e para a vida eterna, porque fora do Evangelho de Cristo você não vai encontrar perdão e redenção. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar? Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tire do nosso coração qualquer auto-engano ou ilusão a respeito de nós mesmos. Que nós percebamos a nossa total dependência do Senhor, o poder do Senhor atuando em nós, a Tua graça e a Tua misericórdia. Se alguém aqui, jovens que foram criados na igreja, nasceram no Evangelho, mas que nunca tiveram uma perspectiva real do seu estado diante de Deus, ó Deus, abre os olhos nesta manhã. Também por pessoas que frequentam igrejas, mas estão iludidas com relação ao seu estado diante do Senhor. Nós pedimos também que as escamas caiam dos olhos, que o véu seja tirado, e que essa visão de nós mesmos nos traga quebrantamento, humildade, arrependimento, pranto diante do Senhor. Porque nós sabemos que Tu não rejeitas o coração contrito e aflito. Por isso nós pedimos que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos humilhe diante do Senhor, mas também nos exalte e nos encha do Espírito Santo mediante Jesus Cristo. Abençoe essa igreja para que ande humildemente diante do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.